queria iniciar, entanto, vale ainda de novo agradecer, entanto, a todos nós, os que estão ouvindo e aos colegas que estão participando, mas também, sobretudo, ao professor Kafura, pela manutenção desse fundamental espaço aqui no YouTube, dedicado à pesquisa brasileira sobre Gaston Bachelard. Quando eu estive lá com Marli Bulcão palestrando para os bachelardianos de Dijon, nós descobrimos que o Brasil ocupa já a segunda posição, junto com a Itália, por volume de pesquisa sobre o filósofo Bachelard. Isso é muito importante para a gente, né? Sobretudo que a gente tem a característica de unir as almas de Bachelard. Enquanto na Europa a gente viu, eles pensam, quem é epistemólogo pensa epistemologia, quem é do mundo da criação das artes pensa o imaginário. Nós, aqui no Brasil, a gente costuma pensar os dois juntos, misturando as duas almas de uma pessoa só. Então, inicio citando o querido professor Vunan Bourget, que tive a honra de ver ontem, depois de muito tempo. Ele diz que o poético floresce na novidade, na riqueza de conotações, no rastro de ambivalências e de ecos simbólicos das imagens indefinidas. E o que vamos propor, eu vou propor aqui agora é a ligação interdisciplinar entre arte e filosofia, para ilustrar o devaneio de grotescas e o realismo da irrealidade, ao abordarmos transfigurações da antiga arte do afresco romano, de época imperial e de época renascentista. Vamos ver por quê. Porque os afrescos são redescobertos em pleno Renascimento em Roma. Agora, duas partículas, meta, partícula grega, e trans, partícula latina, de metamorfose, de transmutação, traduzem a ideia de um além de alguma coisa, ou seja, transformar, transfigurar como um ultrapassar, um exceder, um superar. Para dizer, com Bachelard e com as grotescas, que já já a gente vai ver o que é, do que se trata, para dizer, com esses dois eventos que reúno aqui, dizer que a imaginação é superação, é deformação das percepções do real e do que nós temos dentro como capacidade de criação. Vamos falar, então, de transfigurações do imaginário na antiga arte do afresco romano, de época imperial e renascentista. Num recente livro meu, esse aqui, eu abordo, Devaneio de Grotescas é o título, ele aborda um estilo de pintura pouco conhecido, segundo a metodologia bachelardiana de pesquisa, fundado em contradições, que eu defendo num outro livro intitulado Bachelard, Filosofia do Inexato, onde eu teço um método típico de Bachelard de raciocinar e de filosofar por contradições, jogando as contradições, jogando os polos opostos, que o professor Vunan Bourget já esclareceu há muito tempo, que os opostos estão unidos por uma rede de tensão que os coliga de qualquer forma. Então, são complementaridades, né? Eu encontrei no estilo de afresco mural da Roma Antiga, conhecido como grotesco, a ocasião, então, para trançar fios estéticos que unem arte e filosofia. Porque entre saber científico e devaneio poético, Bachelard oferece a justa intuição para investigar esse evento pictórico que recusa a definição grega tradicional da arte. Nosso desejo, diz Bachelard, que o nosso desejo de abandonar o que vemos em favor do que imaginamos concede à imaginação esse grande poder de sedução e nós, seduzidos, abandonamos o ordinário curso das coisas. A própria linguagem tem aqui papel imagético, sendo a palavra profecia que traz já consigo mesma desejos de alteridade, de duplos sentidos e de metáforas. Aí, nessa pesquisa, eu encontrei uma raridade, porque
abrindo um meu artigo antigo, encontrei Foucault citando em Die Écrits, volume 1, que reúne textos dele de 54 a 75, Foucault, ex-estudante de Bachelard, citando seu mestre Bachelard. Isso é muito raro, até agora eu não tinha encontrado. E ele cita o Ar e os Sonhos, L'air et les Songes, página 10 e 13, que é aquilo sobre o que eu vou discorrer agora. Foucault diz: Bachelard tem 1000 vezes razão quando mostra o trabalho secreto da imaginação que transmuta a percepção interior em objeto contemplado. Melhor do que ninguém, Bachelard colheu o dinamismo, palavra mágica, o dinamismo da imaginação como movimento de superação, de ultrapassamento, ou seja, como um vetor com o qual a imaginação vai encontro à realidade. E para ilustrar isso no próprio pensamento de Foucault, nesse livro aqui, eu cito o penúltimo livro de Roberto Machado, onde ele conta da própria amizade com Foucault. Foucault disse, no Palavras e as Coisas, ele diz: não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. Isso ilustra a qualidade profunda de transmutação do próprio pensamento Foucaultiano, que o professor Roberto Machado muito bem ilustra nesse livro que ele dedicou à amizade dele com o filósofo francês. A imaginação, então, é esse movimento de superação que determina o dinamismo do ser sonhante. Aqui eu estava pensando, a gente podia brincar que podia acabar a palestra aqui, porque já disse tudo, na verdade. Mas a gente vai continuar mais um pouquinho só, porque sempre citando o professor Vunan Bourget, que, por sua vez, nos lembrou de um aspecto importante que Bachelard diz na A Água e os Sonhos. Ele diz, como o nosso professor Rogério já recordou agora no início, a imaginação não é a faculdade de formar imagens. Imaginação é a capacidade de formar imagens que superam a realidade. É uma faculdade de surhumanité, é uma faculdade de sobre-humanidade. Então, a questão do superamento da própria condição humana, isso faz parte das revoluções que a transformação na ciência impõe ao homem. O homem tem que se tornar mais que homem para seguir esses avanços tecnológicos da ciência. E o professor Vunan Bourget recorda também no Ar e os Sonhos, quando Bachelard diz que uma imagem qualquer determina uma profusão, um formigar, uma explosão de imagens aberrantes. Então, para que exista imaginação, qualquer imagem que você tenha no seu imaginário tem que trazer consigo um formigamento de novas imagens. Essa qualidade de vetorial que nos leva à criação de novos mundos. As imagens que estão sendo projetadas se referem a esse estilo de pintura grotesco, que a gente vai ver bem o que é. O próprio título de L'air et les Songes, o subtítulo do volume de Bachelard do Ar e os Sonhos, diz ensaios sobre a imaginação do movimento. Então, vocês verem o papel fundamental do movimento na questão do imaginário. E eu repito aqui o que o professor Dagonhet, que eu, com Marli Bulcão, me levou a conhecer, me apresentou, almoçamos juntos, o professor Dagonhet, na França, bachelardiano também. O professor Dagonhet diz que dinamismo, novidade, metamorfose são 3 termos que resumem todo o pensamento bachelardiano. Então, vocês veem a importância dessa imaginação como vetor, como movimento com o qual o psiquismo supera o real e se locomove em direção à novidade. Compreendo, ainda em Foucault, citando Bachelard, Bachelard diz: compreendemos as figuras por meio de suas transfigurações. Então, para além das normas de verdade objetiva, impõe-se o realismo da irrealidade. Olha que coisa extraordinária. E aqui me colego ao discurso de ontem da minha querida professora e amiga Marli Bulcão. Você vê como nossas pesquisas são complementares, que Marli falou no impossível, né, na realização do impossível, e eu hoje estou falando no realismo da irrealidade. Esse é Bachelard.
nosso mestre comum. O poema e toda forma de arte, de criação, todo produto estético, diz Bachelard, é ópio, é álcool que inspira um estímulo dinâmico quanto uma viagem imaginária. E é esse trajeto e essa estadia no mundo do imaginário é aquilo que interessa a Bachelard e a nós enquanto bachelardianos. O dinamismo que rege o imaginário nos permite, portanto, experimentar transformações, transmutações ou transfigurações de imagens que são mutantes por natureza própria. A natureza das imagens é esse dinamismo interno, interior, porque a imaginação atua deformando e superando nossas percepções interiores e nossa própria capacidade de invenção, de devaneio, de criação, de sonhar. Na criação artística, o psiquismo imaginante é fluido. O imaginário é, então, esse campo móvel de incessantes mutações, incessantes metamorfoses. A dinâmica viagem ao imaginário nos transporta ao reino de transcendências, onde a imagem é uma miragem que fascina o ser que reflete, provocando novas realidades, diz Bachelard. E depois, sempre em Ar e os Sonhos, o Bachelard constata que superar o pensamento é, então, lei da expressão poética. E é aqui que se impõe o realismo da irrealidade, quando a gente passa a compreender as figuras por meio de sua transfiguração em imagens. Então, são figuras que se transmutam em imagens. O imaginário projeta nossas impressões íntimas, criando, assim, novas realidades. E aqui Bachelard cita Rilke, porque o poeta Rilke diz, por sua vez, sou a impressão que se transpõe. Nos poetas, tal transposição da intimidade em imagem transgride leis e valores humanos, e é por isso que a gente experimenta esse dinamismo inovador da imaginação enquanto pura audácia humana. É a nossa capacidade de sermos audazes que transcreve essa qualidade do dinamismo inovador da imaginação. Em nosso devaneio de grotescas, aqui voltando ao livro que eu estou apresentando, em nosso devaneio de grotescas, os nossos poetas são os pintores de afrescos murais da época romana imperial e renascentista. Procedimento de Bachelard, que entre ratio e devaneio, entre razão e imaginação, cria embates de ideias opostas como inteligível fonte de novidades, me sugeriu a justa intuição para o estudo das grotescas, desse antigo estilo de afresco, dito grotesca, devido também à radical oposição que esse estilo propõe à definição tradicional da arte, como imitatio, como imitação da natureza. As grotescas cancelam isso, se opõem a essa definição tradicional. O Devaneio de Grotescas, com subtítulo, é o título do livro, com subtítulo O Imaginário de Bachelard e a Ancestralidade da Pintura Afresco Italiana, mostra, então, esse bizarro estilo de afresco que ficou desconhecido por 1.500 anos. Por quê? Mostra esse estilo de afresco desconhecido por 1.500 anos, segundo um método inusitado de pesquisa, que é, como disse, fundado em contradições. Esse método de contradições foi, por mim, documentado no estudo da obra bachelardiana, que exibe, para qualquer leitor, exibe um saber construído por oposição. Bachelard constrói esse saber sempre jogando uma ideia oposta contra o seu contrário. Um saber cuja alma andrógena vibra na dicotomia entre os domínios da racionalidade científica e do imaginário poético. Brota dessa dialética um dinamismo de polaridades e oposições que é evidente no pensamento de Bachelard e é também característico do ser do sonhador.
O professor aqui, Vunan Bourget, diz que a imaginação poética é complemento da prática intelectual das ciências, nesse enigma de complementariedade que se cria na obra do autor, na obra do filósofo, entre conhecimento e devaneio, e que dá origem ao especial método de saber por contradições. É uma metodologia de procedimento filosófico através de exemplos contraditórios, que é uma metodologia por si só radicalmente oposta à tradição filosófica. Resgatamos, assim, um dinamismo de oposições e ambiguidades, e de ambiguidades intrínsecas ao pensamento humano, como nós mesmos somos. Nossa própria qualidade interior é sermos ambíguos. Eu digo que isso é o legado de Bachelard. Ele nos permite assumirmos nossa qualidade ambígua. E nós assumimos essa metodologia por contradições como instrumento de investigação do extravagante fenômeno da iconografia ocidental, que é conhecido como grotesca. A gente vai ver por quê. Dito isto, então, eu apresento 2 eventos coligando arte e filosofia, o primeiro dos quais se dá em 1480, na cidade de Roma, com a descoberta casual, descoberta arqueológica. Dizem que um menino escorrega dentro de um buraco em Roma, no chão de Roma, e descobre-se, assim, as ruínas subterrâneas da Domus Aurea, do Palácio Dourado de Nero, que ocupava o centro de Roma inteiro, com florestas, com animais selvagens soltos na floresta, com lagos imensos, com um palácio imenso, enorme, do primeiro século depois de Cristo, construído no primeiro século depois de Cristo. E o segundo evento que coligo a esse é, então, esse embate entre contrários como metodologia do pensar bachelardiano. Bachelard pensa por contradições. O próprio título do volume citado antes pelo professor Rogério, Filosofia do Não, já o demonstra claramente. E por quê? Porque a função específica da imaginação é essa arte de metamorfosear-se, a arte da metamorfose, a arte da transmutação é característico da imaginação, é a função específica da imaginação. E isso faz do imaginário um fluxo de mutação transfigurativa. Olha o Nero aí, esse aí é o imperador que construiu a Domus Aurea. Esse fluxo de mutação transfigurativa que define o imaginário, a nosso ver, é gerador de novidades estéticas e conceituais, exatamente como ocorre na representação grotesca, nesse estilo de afresco da antiga Roma, que depois se redescobre nas escavações durante o Renascimento, que tem uma qualidade muito peculiar. O antigo estilo romano, então, de afresco mural foi ocasião para uma filosofia da arte experimental. Vale dizer que opor-se ao modo tradicional de pensar a arte como estratégia de reflexão vai nos servir para conduzir o leitor ao devaneio sobre esse imaginário pictórico que, por sua vez, também subverteu a regra, opondo-se a imitar a natureza, como era ditame já desde a antiga Grécia, porque a Roma imperial copiava a Grécia em tudo, até que depois Roma domina a Grécia. Então era uma luta entre as duas raízes da nossa civilização latina. Durante o fervilhar renascentista, no final do 400, nobres palácios papais e aristocráticos atraíam a Roma, atraíam a cidade eterna, os mais renovados pintores de afrescos, porque eram 2 classes. Existia a nobreza papal, nobreza negra, que se chama em Roma, que é a nobreza do Vaticano, a nobreza de católicos papais, e os aristocráticos dos vários principados e das várias cortes romanas. Em 1480, então, se dá, e isso era um chamativo poderoso para os artistas que afrescavam, porque existiam muitos palácios para serem afrescados, e Roma pululava desses artistas. Em 1480, durante esse fervilhar renascentista, descobre-se casualmente as ruínas da Domus Aurea, que era a casa de Nero, como eu disse, soterrada devido à condenação que o imperador sofre à pena de
condamnatio memoriae. Ele foi condenado à pena de condenação da memória, que impunha o castigo de ter tudo que ele tinha feito destruído para cancelar a sua memória da história. Por isso, a Domus Aurea serviu, depois de soterrada, serviu de fundamento para a construção das termas dos imperadores que vieram depois de Nero. Não se tinha noção disso na história. Pintores, então, do Renascimento, esses pintores todos que estavam ali, se encontravam em Roma, eles começam iluminados por tochas, começam a descer nessas grutas, le grotte, como se diz em italiano. Portanto, grotte vai dar origem ao termo grotesco, como aquilo que vem das grutas. Para conhecer e copiar, eles descem nesses buracos escuros com tochas para conhecer e copiar esse estilo aberrante, desconhecido, de afresco figurativo. Essa pintura mural ornamental que chamam realmente de grotesca porque vindo das grutas, dalle grotte. Um estilo em evidente oposição à tradição decorativa clássica. Esse slide agora, você vê, são imagens da Domus Aurea realizada no século XVIII, em 1700 e pouco, e que estão atualmente no Museu de Paris, no Louvre. São conservadas no Louvre e por um desenhista que viu ainda há séculos atrás, ainda bem conservados. Hoje já não existe mais essa precisão. A Domus Aurea é sempre aberta, às vezes desaba um pedaço e fecham de novo por alguns anos, fica fechado vários anos, depois reabrem para a visitação, porque se trata sempre de subterrâneos. Toda grande parte da estatuária que a gente tem hoje, de estátua antiga e de cópias romanas da estatuária grega da antiguidade, provém do subsolo romano. Roma se escava e sai uma estátua, um grupo de estátuas imenso. Isso é normal. Tem também num filme de Fellini, tem a imagem disso, para furar o metrô de Roma, eles descobrem uma câmera fechada há milênios, toda afrescada, e o afresco se dissolve conforme entra o oxigênio. Então é um estilo, as grotescas especificamente, em evidente oposição à tradição decorativa clássica, da arte como mera representação do real. Com a luz do fogo, então, dessas tochas, revelava esses primeiros pintores que ali desciam um repertório de figuras bizarras e de animais híbridos, em transformação, que surpreende e subverte a imaginação desses artistas, que era até então saudamente ancorada à realidade, à cópia da realidade, né? A imitatio, a imitação da realidade. E esse imaginário dos artistas vem subvertido com a metamorfose de figuras mutantes, que são refiguradas nesses afrescos chamados de grotescas. Uma fantasia de arabescos e de seres híbridos flutuantes que documentam uma radical oposição à tradição decorativa clássica. Universo estético de rara beleza que, porém, transforma elementos de arquitetura, seres humanos, animais e vegetais em uma rede de figuras metamórficas, uma rede de representações transfiguradas. Você vê, não sei se está dando para seguir nos slides, você vê figuras humanas transformadas em colunas, elementos arquitetônicos que se transformam em animais, animais que se transformam em corbeia de flores, de corbeia vegetais. Então, em cena, na grotesca, está a transmutação, a mutação permanente desses seres bastante estranhos. Um fato evidente, um fato importante que a gente tem que considerar é que Pompeia e Herculano, as duas cidades de Nápoles, foram descobertas somente em 1780. Portanto, em 1480, três séculos antes, quando se descobriram as grotescas, não existia Pompeia e Herculano, que foi o grande arquivo que temos de pintura a fresco da antiguidade clássica,
romana, do Império Romano. Então, era totalmente desconhecido o estilo que foi ali descoberto em pleno Renascimento. Portanto, o estilo grotesco era totalmente desconhecido. E, mesmo assim, ele determinaria novos estilos de retorno ao classicismo imperial romano, como o Napoleão, com o estilo império, e o próprio neoclássico. São estilos de pintura, de arte, de decoração que derivam das grotescas, derivam desta redescoberta da grotesca 1.500 anos depois das grotescas originárias imperiais. A gente está mergulhado aqui no enigma da temporalidade, né? Porque são tempos incríveis. Esse retorno ao classicismo imperial romano através das grotescas vai se dar porque os artistas italianos do Renascimento que descem e copiam e começam a aplicar esses detalhes grotescos em suas pinturas. Raffaello decora le logge vaticane, que são aqueles varandões, corredores tipo avarandados do Vaticano, 3 andares de corredores avarandados que hoje são fechados com vidro. Tem um dessas imagens, ilustra ali no fundo, onde se veem as lojas vaticanas, são todas decoradas com grotescas por Raffaello, na época do Renascimento. Então, esses artistas, adotando o vocabulário iconográfico grotesco de oposição à regra clássica, eles vão difundir o estilo por todos os palácios da Europa inteira. Existe ainda hoje uma profusão de palácios, até na Rússia, decorados com estilo grotesco. Esse livro, então, reúne 2 eventos rebeldes, como eu disse, 2 eventos que brotam do espírito crítico de oposição a regras lógicas e estéticas, que são as grotescas e o método de contradições do bachelardismo. Ilustramos, além disso, essa obra, o meu livro sobre esse estilo, argumentando segundo o método de contradições que eu tinha defendido no livro anterior, no raciocínio, na filosofia de Bachelard, eu ilustro com imagens de 20 palácios e vilas, que são mansões do campo, mansões rurais, monumentos italianos, que são todos decorados com grotescas, 10 da Antiguidade e 10 do período do Renascimento. Tem um elenco de imagens no final do livro apresentando esses 20 monumentos. Além disso, eu inseri 2 anexos que ilustram o mundo clássico greco-romano. Esses 2 anexos são, o primeiro, um livrinho de Nietzsche, fantástico, fininho, mas eu acredito que tenha sido anterior ao nascimento da tragédia. Isso é um estudo breve de Nietzsche, a visão dionisíaca do mundo, que nos serviu como relevo do elemento fantástico e irracional que existe nas grotescas da antiguidade e do classicismo renascentista, como pulsões dionisíacas, transgressoras, sob o manto da racionalidade helênica, onde o embate entre Dioniso e Apolo, potências opostas, dá origem à novidade da tragédia grega. Então, é uma grande novidade artística que surge desse embate de realidades opostas, do espírito desse deus estrangeiro, Dioniso, que chega no domínio de Apolo. E essa complementariedade de opostos cria a novidade radical da tragédia grega. E o segundo anexo que eu pus no livro são as Metamorfoses de Ovídio, poeta romano do primeiro século, da mesma época das grotescas, que traz o mesmo tema desses afrescos, ou seja, o mito da transformação dos seres, no caso de Ovídio, como origem universal. Ovídio canta nas Metamorfoses toda a mitologia, então tem um elenco de mitologia, de mitos, e canta as transformações desses mitos como origem do universo. De onde, então, pode-se deduzir que a metamorfose fosse já, nessa época antiga imperial romana, um tema difuso na poética popular da civilização latina.
E concluindo, eu queria citar aqui um breve texto da minha orientadora, de todo o meu percurso em bacharel, e minha caríssima amiga, Marli Bulcão, citar o que ela escreveu na introdução que ela dedicou a esse livro meu, Devaneio de Grotescas. Ela diz, aspas, considero esse texto de Marcelo um hino à imaginação criadora, que nos faz vivenciar, através da noção bachelardiana de dinamismo de oposições e ambiguidades, a comoção estética provada diante das grotescas. E eu realmente eu vivi muitos anos na Itália, 23 anos, e visitava sempre que eu podia monumentos grotescos, e lembro ainda bem do êxtase que a gente prova diante de um vermelho pompeiano, diante desse tipo de decorações que é espetacular. Sobretudo que abre a intuição de um túnel do tempo, porque é um estilo milenar. Que nos faz vivenciar, através da noção bachelardiana de dinamismo e oposições, a comoção estética provada diante das grotescas, um extravagante fenômeno da iconografia ocidental. Por fim, ao promover o encontro de filosofia e arte, esse livro mostra dinamismo e criação qual força motriz do filosofar e da imaginação. Logo, dinamismo e criação são a força motriz do filosofar e da imaginação, que conduzem sempre à instauração de novas realidades. Muito obrigado pela atenção. Concluímos assim.